Senhores e senhoras, meus amigos, nesse dia 7 de maio de 2020, nós queremos falar com vocês um pouquinho mais sobre alienação parental. E hoje eu quero tratar de um assunto que foi resolvido agora em fevereiro, no dia 16 de fevereiro de 2020, pela Organização Mundial da Saúde, e que eu acredito que vai ser de suma importância, especialmente para os nossos amigos, colegas advogados, que militam na defesa das mães tidas por alienadoras. Antes, porém, eu quero ler aqui um e-mail que foi mandado por uma colega da Itália, e ela diz assim: sepultamos Richard Gardner e com ele todos os fascistas do planeta, ou parasitas do planeta. Na nossa língua daria mais ou menos isso. E escreve assim a Michela, dirigindo-se à doutora Patrícia Alonso. Parabéns, o esforço comum e mundial. Barramos o que desde 1985 estava sendo considerado como verdadeiro. Enfim, sepultamos Richard Gardner e com ele todos os parasitas do planeta, que moram e nunca mais retornem. Esse e-mail ele foi recebido agora no dia 10 de março de 2020. E eu quero explicar para vocês a razão da importância dessa decisão tomada pela Organização Mundial da Saúde. Em 2016, nosso escritório Alonso Advogados escrevemos um ofício para a ONU denunciando a lei da alienação parental. Entendemos que ela é uma lei desumana, cruel, inconstitucional e que tem por finalidade aqui no Brasil, o único país do mundo que existe essa lei, unicamente proteger os pais pedófilos. E aí depois, em julho de 2019, nós reiteramos o ofício feito para a ONU e dessa feita nós pedimos que a ONU interferisse junto à Organização Mundial da Saúde e fosse excluída a alienação parental como doença, porque até então os gardenistas afirmavam que a alienação parental era uma doença e que ela estava classificada no CID-11. E graças ao trabalho feito, que envolveu a colaboração de mais de 40 países, que nos apoiaram, nos ajudaram, e nesses 40 países, nós tivemos a cooperação de 353 experts, ou melhor, 352 experts, que avalizaram o nosso ofício e que nos ajudaram a convencer a OMS de que a alienação parental ela não é uma doença, nunca foi uma doença. Ela é qualquer outra coisa, desvio comportamental, falta de caráter, enfim, dê a eles o nome que quiserem.
como temos dado a Gardner, um pedófilo, como temos dado a Kinsey, também um outro pedófilo que faz parte do mesmo grupo, mas a alienação parental não é uma doença. E do Brasil, nós podemos contar aqui com 13 pessoas especializadas, a maior delas em psicologia, outras representantes do Ministério Público, pessoas que estão ligadas a várias ONGs aqui no Brasil. E como advogado, eu estou aqui coçando o nariz, e isso não quer dizer que eu não esteja dizendo a verdade, porque quem faz assim, o técnico que faz a perícia baseado nos movimentos, ele costuma dizer que quando você coça o bigode é porque você não está dizendo a verdade. Mas eu tenho aqui na minha mão, está aqui documentado, e nós temos enviado esses documentos para vários juízes. Inclusive, agora, atualmente, nós estamos acompanhando um processo no Supremo Tribunal Federal que quer a revogação da lei da alienação parental por ser inconstitucional. E nós tivemos acesso a esse processo, e lá nós nos habilitamos como amigos curiae para defender as mães contra a violência que vem sendo praticada contra elas e contra os seus filhos. Como disse, do Brasil, apenas 3 advogados estiveram representando na ONU e na Organização Mundial da Saúde e trabalhando para que esse objetivo fosse alcançado. Eu quero citar aqui o nome desses 3 advogados. Patrícia Regina Alonso, lawyer, historian, writer, representative of Unigrejas, Copan e Advec. Elizabeth Regina Alonso, lawyer, research, representative of Curiade, CIP-BAS e Casa Magnólia. E esse que vos fala, Felício Alonso, lawyer, representativo of Clamor pelo Brasil e Pró-Vida, Pró-Família Brasil. Eu estou citando o nome meu e das minhas filhas, que fazem parte do escritório Alonso Advogados Brasil. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que ter conseguido isto não me tornou nem um pouco maior. Aliás, há alguns anos atrás, eu media 1,70 m de altura. E um dia desses eu passei aí numa farmácia e fui medir a minha altura, e ela está com 1,68 m. Então isso me torna ainda um pouco menor e me faz entender que, apesar de ter 73 anos de idade, 43 dos quais eu dediquei à advocacia, e quase que especialmente na vara da família, comercial e civil, não me fez crescer nem um pouco. Eu continuo pequeno e continuo necessitando de aprender mais. Mas a alienação parental não mais fazendo parte da CID. E a Organização Mundial da Saúde assim decidiu, porque
ela reconheceu o nosso argumento de que a alienação parental estava sendo usada como excludente da criminalidade, em que pais que tinham um histórico de indício de pedofilia usavam como excludente da criminalidade. Quando você entrava com uma ação reclamando para uma delegada, para um delegado, ou mesmo com uma ação dizendo ao juiz que a criança havia relatado um abuso sexual ou um incômodo dessa natureza que ela não saberia ainda falar o que era ou não entendia ainda exatamente o que era, mas se tratava de um molestamento sexual. Quando esse pai era chamado na delegacia para prestar esclarecimentos ou quando ele era chamado em juízo para prestar esclarecimento, ele já ia com um discurso pronto e dizia que estava havendo alienação parental. E havendo alienação parental, a primeira coisa que o juiz faz é mandar fazer um exame psicossocial nos três. E a conclusão de quase que 99% dos laudos técnicos que nós pudemos ter acesso e examinamos, os psicólogos, talvez por medo ou por despreparo, eles diziam que sempre que havia um indício de alienação parental, eles eram incapazes de afirmar que se tratava de um abuso sexual e, dessa forma, desvalorizavam a palavra da criança, enquanto que o ECA determina que a palavra da criança deve ser valorizada. E baseado nesses laudos todos, e a criança continuando a ser abusada pelo pai, embora já a essa altura o casamento tivesse ido para o espaço, cada vez que a mãe dizia em juízo de que a criança voltava das visitas e reclamando que havia sido molestado sexualmente, chegava a um ponto que o juiz, ao invés de dar voz às crianças, de dar razão àquilo que a mãe estava narrando, ele dá ainda hoje, infelizmente, a inversão de guarda. Mas não é só isso. Além da inversão da guarda, o juiz determinava que a mãe se submetesse a um tratamento psicológico ou mesmo psiquiátrico. E agora, com esta exclusão da CID-11, alienação parental não é mais doença. E, além disso, mesmo apesar de ter acontecido isso agora, em fevereiro de 2020, eu gostaria que vocês soubessem que já desde 1999, em 17 de março de 99, o então governador do estado de São Paulo, senhor Mário Covas, ele, estando acometido de um câncer terminal e aborrecido com tanto tratamento, ele fez uma lei que levou o número 10.241. E nessa lei ficou consagrado que não estão obrigados, ou são direitos dos usuários os serviços de saúde no estado de São Paulo, há o direito, veja bem, o direito de consentir ou recusar
de forma livre, voluntária, esclarecida, com adequada informação, procedimentos, diagnósticos ou terapêuticos a serem nele realizados. Dessa forma, o nosso governador não quis mais fazer quimioterapia, nem radioterapia, nem tomar coisa nenhuma, porque ele sabia que realmente o fim dele se aproximava e que apenas estava se prorrogando a sua morte. E ele pôs mais aqui na lei que a pessoa física ela tem o direito de aceitar, de receber ou de recusar qualquer assistência moral, qualquer assistência psicológica, qualquer assistência social ou religiosa. Veja bem, quando se fala aqui em assistência moral e psicológica, isso aqui é um procedimento quase que corriqueiro no judiciário brasileiro quando se trata de uma lei da alienação parental aplicada indevidamente num processo. O juiz ele determina que a mãe vá para uma das ONGs conveniadas com o judiciário e lá faça um tratamento psicológico por 6 meses, como já aconteceu com pessoa de meu relacionamento, indo lá uma vez por semana, 2 horas por cada vez que vai, a troco de nada, para depois de 6 meses, aquela ONG dar um relatório de que para nada presta e que nenhuma serventia tem para o processo. Causa unicamente um transtorno na vida da mãe, na vida da criança, que tem que estar se deslocando toda semana naquele horário e dia marcado pelo juiz, como se ela não tivesse nada para fazer. Então, agora que a alienação parental não é considerada doença, nenhum juiz pode determinar tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, porque ele está ou ele estará infringindo a lei. E infringindo, inclusive, a própria Constituição Federal, que deixa bem claro que ninguém é obrigado a tratamento desumano e cruel. Então, a boa notícia que eu trago para vocês, meus caros amigos advogados, e que têm nos procurado muitas vezes e têm visitado nosso canal Alonso Advogados Brasil, onde nós temos uma série de vídeos gravados sobre essa matéria, e também a nossa página na rede social, que fala sobre alienação parental, e a OEA proíbe a SAP. Agora eu trago para vocês mais essa notícia. Que se houver algum caso em que a sua cliente for a mãe e ela está sendo obrigada por uma determinação legal ao fazer um tratamento psicológico ou psiquiátrico, você tem que ver com ela se realmente ela quer continuar fazendo aquele tratamento, e se ela não quiser, o juiz não poderá obrigá-la a fazê-lo. Se vocês tiverem dúvidas, consultem as redes sociais a qual nós temos divulgado os nossos trabalhos, especialmente a doutora Patrícia Regina Alonso, e vocês vão encontrar ali
todas as informações necessárias. Finalmente, 2010. Quase 10 anos de existência da lei da alienação parental. Finalmente, nós estamos desmascarando aqueles que lá em 2010 fizeram o projeto de lei e aprovaram esse projeto de lei de forma vergonhosa, tornando-se a Lei 12.318/10. Nós estamos avançando para que essa lei seja sepultada definitivamente. E aí nós temos já o apoio de mais de 40 países que não têm a lei da alienação parental, mas estudiosos do assunto desses países, que somam 352 pessoas. Por aí os senhores fazem ou podem ter uma ideia do tempo e do trabalho que a doutora Patrícia, com mais os outros 12 amigos que temos experientes no assunto, e mais as conquistas feitas nesses 40 países, porque a nossa matéria ela está chegando longe demais, muito mais longe do que nós esperávamos. E eu quero aqui agradecer muito a colaboração desses profissionais do Brasil que avalizaram o nosso trabalho. Agradecer aos 40 países que os seus profissionais da área estudaram o assunto que nós estávamos discutindo e que aprovaram aquilo que nós estávamos fazendo, porque entenderam que nós estamos certos. Nós esperamos que o Senado da República, neste projeto de lei 498/2018, que ele quer a revogação da lei da alienação parental e que hoje ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Nós esperamos que os nossos senadores acordem e que revoguem esta lei. Porque se eles não o fizerem, certamente o Supremo Tribunal Federal, no processo na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6273, certamente aquele tribunal vai considerar essa lei inconstitucional e irá revogá-la. E será uma vergonha muito grande para os nossos congressistas, porque, mais uma vez, o terceiro poder da República vai estar legislando, fazendo aquilo que o Congresso até agora não fez. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E até uma próxima vez, querendo Deus. Muito obrigado.